Podcast. Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Resenha de todo o pessoal que faz podcast, né? Até porque o nosso podcast está sendo gravado nesse momento. E o fera aqui, o Rodrigo Borges está aqui, né? Mais conhecido como Go, também aqui localmente. Vai bater um papo com a gente muito legal, vai trazer algumas informações, né? O assunto vai ser muito legal, né? Que a gente vai trazer aqui, né? Nós vamos falar sobre neuroeducação física, né? Neuroeducação física. Emagrecimento feminino para mulheres com mais de 30 anos. Maravilha, você vai ver que vai estar aqui em cima, depois eu vou colocar em cima, vocês vão ver aqui em cima, vai ter um bannerzinho passando, né? O pessoal vai estar em cima vendo. Aquele banner que tá a sua fotinha lá, caprichosa lá. Não sei onde você arrumou aquela foto, mas é antiga, hein? Ali eu tava novinho. Coisas de Facebook, filho, só rastrear. Caramba, nem eu consigo achar meu Facebook mais. Gente, então, aguenta aí. Ó, antes da gente começar tudo aqui, o nosso bate-papo, eu tenho que mandar um alô, né? Para Cílio Construções do Reinaldo José Cílio, um grande apoiador, já está há um bom tempo com a gente. Reinaldo, muito obrigado pela sua parceria, isso é muito importante. Gente, construir, reformar, minha casa, minha vida, conversa com o Reinaldo José Cílio, tá o telefone dele aí, se tem o sonho de ter sua casa, né? Compra o terreno, mais a casa, olha... Ele dá uma consultoria maravilhosa. Só chamar ele no zap, você vai ver o zap dele ali. Chama ele no zap, conversa com ele, né? Bate um papo que ele vai te dar instruções legais. Uma consultoria free. Olha que legal, né? Uma consultoria free ainda. Free. E aí, conversa com ele. Reinaldo José Cílio é Cílio Construções. É aqui de Bernardino de Campos, também atende a região toda, né? Com as suas construções, com as suas obras. E assim, cara, obra ele entrega rápido. Ó, gente, conversa com ele. É até bom que ele vai saber informar bastante. Também quero agradecer a Seven, do Michael da Seven, né? O Michael que é também apoiador nosso, tem um brinde dele aqui que ele deixou aqui. E assim, vamos indo. Gente, vamos lá, vamos começar. Conversar, bater um papo legal com o Rodrigo. E agora, né, Rodrigo? Vamos bater esse papo. Tamo aqui. A gente ficou um tempão esperando aí pra gente trocar ideia. Bom, primeiramente, né, como a gente sempre fala para os convidados, né, se apresente, por favor. Eu sou o Rodrigo Borges dos Santos, eu tenho 41 anos, vim aqui de Bernardino de Campos e tive algumas passagens por aí que me ofereceu a oportunidade de ter alguns conhecimentos que eu possa contribuir com as pessoas que buscam a solução para esses objetivos. Eu sou professor de educação física, sou formado em licenciatura, bacharel e pedagogia. E me especializei em emagrecimento feminino de mulheres com mais de 30 anos e também em neurociência, para atender pessoas que têm alguma divergência intelectual ou que são acometidas de desequilíbrio neuroquímico, que a gente pode falar que é deficiência neuroquímica de ansiedade, depressão, transtorno de borderline, pessoas que de repente precisam de um atendimento mais adaptado para que elas consigam atingir o objetivo e resolver alguns problemas que a educação física tem uma capacidade maior de resolver. Tem ferramentas adequadas para isso. Legal. A sua principal formação é educação física. Bacharel em educação física, é o que eu exerço. Certo. Há quanto tempo você já é formado nessa área? Há 3 anos. Há 3 anos formado nessa área. Legal. E como é que você teve essa ideia, né, de unir a educação física tradicional ao conceito de neuroeducação física, né? É um termo, assim, pouco conhecido entre as pessoas hoje em dia, né? E talvez não, para mim é a primeira vez que eu estou ouvindo falar sobre isso e tão poucas pessoas comentam sobre isso. E o que mudou na sua vida, né? O que mudou na sua forma de treinar as pessoas, né? Porque assim, você forma educação física, você tem um jeito de treinar, e quando você fala de neuroeducação física, né? Talvez seja uma técnica, seja uma técnica diferente, né? E aí? Explica para nós aí. Eu fui convocado na faculdade UniFSP de Avaré a estar desenvolvendo um trabalho de deficiência para grupos de pessoas de deficiência. Como eu cheguei um pouco tarde no curso, já havia grupos formados que atendia todo tipo de deficiência visual, auditiva, divergência intelectual, pessoas que tinham as diversas deficiências. E eu não fui aceito em nenhum grupo, porque os trabalhos já estavam prontos. E então, como eu sempre adorei neurociência, sempre estudei o córtex cerebral de uma maneira muito mais importante do que outras realidades na minha vida nos últimos anos, eu entendi
que havia uma deficiência presente que no início eu chamei de deficiência abstrata, porque é uma deficiência que não tem como pegar, não tem como mensurar, não tem como ela ser manipulada. Então eu me propus a oferecer essa observação para a UniFSP, onde eu apresentei para as pessoas que estavam me coordenando um tipo de deficiência abstrata. A gente sabe que pessoas que têm deficiência física, como o meu irmão, o Serginho, considera meu irmão, ele tem dificuldade de locomoção. E tem pessoas que têm deficiência auditiva, pessoas que têm deficiência visual, o que leva a um prejuízo funcional físico. Já a pessoa que tem deficiência uma deficiência neuroquímica, ela tem prejuízos comportamentais. Exemplo, uma pessoa que não consegue produzir dopamina, serotonina ou citocina de uma maneira adequada, o comportamento dela fica prejudicado mediante a sociedade. E por isso, eu comecei a observar isso com um pouco mais de importância junto com o grupo da UniFSP. E aí a gente conseguiu chegar no conceito, junto com o grupo de psicologia, que existe essa deficiência neuroquímica, que as pessoas têm um prejuízo comportamental e que precisaria, para essas pessoas, uma adaptação para que elas conseguissem ser introduzida dentro da sociedade. Por exemplo, é desumano você fazer para uma pessoa que tem, por exemplo, ansiedade, fazer uma apresentação expositiva para mais de 300 pessoas ou estar num podcast. Elas não conseguem. Não tem isso não, né? Não. Ansiedade. Um pouco, mas sob controle. Medicado, né? Então não tô tio. A gente tá medicado. Que não, né? A gente fica nervoso, mas é isso. Então, exemplo, eu atendo no meu estúdio alguns alunos que têm autismo, que têm esquizofrenia, depressão profunda, e essas pessoas não podem ser atendidas de qualquer maneira. Tudo tem que estar adaptado para elas, até na maneira de falar. Para uma pessoa, por exemplo, que me apresenta um quadro de depressão, jamais ela vai ouvir na minha prescrição de aula, na minha prescrição de exercício, na minha orientação, um feedback negativo. Tá errado, dá para fazer melhor. Essas pessoas, de repente, com uma palavra errada, para elas que têm esse desequilíbrio neuroquímico, elas podem ser levadas a uma piora do quadro dela. Então assim, como eu falei aqui agora, né? A neuro, né? Neuroeducação física. Neuroeducação física. Então mudou a sua forma de como treinar as pessoas, né? Porque você falando de todos esses pessoais deficientes, você falou de autista e outros que você citou, alguns casos que você citou aí, né? Então, trazer essa técnica para dentro do universo da educação física é algo assim que mudou a sua forma de enxergar ao treinar, ao instruir uma pessoa, então. Sim, porque, veja bem, o que as pessoas hoje acabam romantizando como emoções, a gente vê na neurociência como química. Então, existem neuroquímicos e neuropeptídicos que desencadeiam emoções e sensações nas pessoas. E tem pessoas que têm desequilíbrio ou falta da produção adequada ou receptores desses neuroquímicos. Ou o metabolismo é tão rápido que, de repente, até uma serotonina é produzida uma quantidade importante, ou é usada de maneira exógena, mas mesmo usando um farmacológico à base de serotonina, ao cair no organismo, o metabolismo destrói isso rapidamente e a pessoa não tem a resposta adequada que deveria ter com a produção desse neuropeptídico, desse neurotransmissor. Ou exemplo, uma pessoa que tem uma tempestade de catecolaminas, como adrenalina e noradrenalina, ela vive num estado de pânico total. E aí, essas pessoas, elas precisam de uma abordagem, de um atendimento com um olhar um pouco mais científico, porque se você cometer um erro para uma pessoa que está em desequilíbrio neuroquímico, ou seja, desequilíbrio emocional, você pode agravar o quadro dela. E no meu caso, posso perder a oportunidade de repente, ser a última porta que aquela pessoa possa bater para resolver o problema dela de obesidade, de pressão arterial crônica elevada. Então não é só, né, no caso, com essa técnica que você desenvolveu, né, que não é só apenas passar o exercício, é entender a dificuldade daquele aluno, daquela aluna, né, daquele que tiver ali para você ensinar, é entender a dificuldade e aplicar essa técnica, né, porque isso é uma técnica, né. São técnicas, existem protocolos, mas é mais do que um protocolo, é uma metodologia. Metodologia, a palavra certa, gente. Metodologia, me desculpe, viu? Desenvolvida com o grupo da UniFSP.
Veja bem, no dia que eu fiz essa apresentação, essa retórica para mais de 300 pessoas na faculdade, havia 2 pessoas com deficiência visual, 3 pessoas com deficiência física, e eu acredito que estava tudo adaptado para elas. Tinha rampa, professores que conversavam em Libra, tudo estava adaptado. Mas quando eu perguntei para eles, trouxe uma retórica para eles entender o que seria deficiência neuroquímica, e eu perguntei e falei para eles que a deficiência neuroquímica leva a um prejuízo comportamental. Exemplo, uma pessoa com ansiedade, ela pode ter um ataque de ansiedade dentro de um banco e todo mundo achar que aquilo ali é uma falta de educação, e na verdade a pessoa não tem condição de ficar esperando ou de repente de ser abordado por um guarda. Uma pessoa que é ansiosa não tem como fazer uma exposição numa faculdade e talvez nem conseguir se formar para ter condições de defender a formação dela, porque ela não consegue expor, ela não consegue se expor. Uma pessoa depressiva, não sei se você conhece alguém com depressão. Vixe. Tem pessoas que não conseguem sair do quarto. Quando estão em crise, ficam 3, 4 semanas no quarto. Perde o curso, perde o trabalho. E se essas pessoas não forem identificadas como pessoas com deficiência, no caso uma deficiência abstrata, que é a deficiência neuroquímica, essas pessoas nunca vão poder ter nada adaptado para elas. E a junção dessa metodologia mais atividade física, que é a sua proposta que você traz com a academia, com o treinamento, né, isso consegue ajudar essas pessoas, né, a trabalhar essas pessoas para que elas possam voltar a produzir, possam ter um ânimo, possam ter uma expectativa. Isso ajuda. A função dessa metodologia, né, dessa neuro que você está falando aí, contribui para isso, né? Exatamente. Eu domino muito, não vou dizer muito porque seria equivocado da minha parte, mas eu adoro a parte de bioquímica, a parte de biomecânica. Eu gosto muito de fisiologia do exercício 1 e 2 da educação física. O problema é o seguinte: eu passei muito tempo dedicando a minha vida a colecionar conhecimento sobre essas faculdades da educação física. Mas eu me rendi quando eu entendi que mais do que dominar fisiologia, bioquímica, biomecânica, o que vem primeiro é o atendimento. Porque não é algo, não é assim, eu tô entendendo o que você tá falando agora, tô conseguindo entender aos poucos, né? E as pessoas que estão nos assistindo também, com certeza, elas vão conseguir informar isso. Não é só o cuidado físico, nós estamos falando agora, Exatamente. Com essa metodologia, nós estamos falando de cuidado físico e ao mesmo tempo o cuidado mental. Uma coisa leva a outra, né? Exatamente. É o que essa metodologia sua traz para as pessoas que são atendidas, né? O ABC da neurociência explica pra gente que pensamentos gera sentimentos, sentimentos gera reações, e aí a gente tem que tomar um cuidado, porque a depender do que eu posso administrar na minha aula ou expressar na minha aula, eu posso gerar um pensamento nesse aluno, esse pensamento gerar uma sensação e uma emoção, e essa sensação e emoção vai ser refletido, expressado com uma reação. Você tem algum aluno que tem autismo? Tem. E como é que é dar aula para um aluno que tem autismo? Eu tenho autismo leve, eu não consigo olhar. Pode ver que todo momento eu fujo do olho. São vários graus e vários comportamentos, são vários espectros de autismo. Mas quando você encontra uma pessoa que tem autismo e ela está dentro de uma sala de musculação ou dentro de uma sala de trabalho de educação física, por exemplo, no meu estúdio, que eu atendo no máximo 4 pessoas por hora, a gente tem a oportunidade de oferecer para ele uma atividade física onde ele não precisa trabalhar em grupo. O que já é uma adaptação. Legal. Existem pessoas que elas têm, por exemplo, a maioria das pessoas, não todas, mas boa parte do espectro do autismo tem dificuldade de socialização e de encostar. Então são alunos que eu não ponho a mão, são alunos que eu coloco num canto isolado para que eles consigam desenvolver toda a proposta do trabalho de maneira graduativa, é um processo. E o engraçado é que eles não faltam. Que legal, né? Eles não faltam porque eles conseguem ter uma resposta, mesmo que a serotonina não seja produzida, ou eles produzam e não tem receptor, ou produzem o metabolismo destrua essa serotonina, uma vez que eu consigo liberar a endorfina dentro da educação, dentro das ferramentas da educação física, ela vai entrar no neurônio, queira ou não queira, ela não precisa de receptor. Que legal, cara. Então, a atividade física estimula a produção dessas químicas aí, né? Que você tá falando aí. Neuroquímicas. Que levam uma sensação de bem-estar incrível. E traz motivação para eles, né? Traz até
Porque assim, eu acredito que seja o jeito de lidar, né? E com essa metodologia que você tem, com o seu conhecimento, com a sua, né? Você estuda muito sobre isso, porque a gente tá vendo que sabe, é evidente isso, que você é um cara que estuda. E eu digo assim, que o bom profissional até hoje, né? Eu sempre falo isso, é aquele profissional que ele nunca para de estudar. Acho que o profissional que ele fala assim, bom, agora eu já me formei, eu sou formado e acabou. Parei por aqui. Acho que esse profissional, quando ele para por aqui, ele para de evoluir. Agora, quando ele chegou, me formei e começa a estudar, a crescer cada vez mais, a tendência é que seja que nem você. Que a gente está vendo aí todo esse conhecimento que você está esbanjando, mostrando para as pessoas o profissional que você é, né? Essa especialidade, que é uma especialidade, né? Porque assim, talvez as pessoas que estão nos ouvindo hoje, né, para eles não seja normal ouvir falar, mas educação física e neuro e tal. Mas que negócio que é esse? Então não faz atividade, fica só psicólogo ou é professor de educação física, né? Só que aí que entra a questão, né? Você entra com a parte física, né? E a parte mental ali, né? Fazer a junção e a forma de aplicar a técnica, né? Exatamente. Metodologia. Exatamente. Essa metodologia. Cada profissional tem sua metodologia. E há um bom tempo eu entendi que. Há um bom tempo eu entendi que o atendimento é a maior potência dentro da minha profissão. Exemplo, vou trazer uma alegoria do comércio. Você pode entrar numa loja e adorar uma blusa. Dependendo do atendimento que você tem, você leva. Dependendo do atendimento que você é abordado, embora você tenha adorado aquela blusa, você pode não levar porque o atendimento foi péssimo. Então, o atendimento é tudo. E aproveitando o gancho, o atendimento tem que servir como uma roupa para o cliente, ou para o paciente, ou para o aluno. Eu tenho, dentro de uma sala de aula, muitas vezes eu me deparo com 4, 5, às vezes até 6 alunos. Cada um traz uma personalidade diferente. E você vai ver eu dentro da sala de aula agindo com cada aluno de uma maneira diferente. Tem alunos que são mais autoritários e a gente tem que, de repente, adequar o atendimento a eles. Tem pessoas que precisam de uma atenção. Eu não diria atenção. Elas precisam de um comando mais forte, porque elas necessitam dessa autoridade dentro da sala de aula. Existem pessoas que, de repente, trazem transtornos na qual, se eu não conseguir me adaptar a esse transtorno, eu perco o aluno. E qual que é o problema? Eu não tenho para mim a minha atividade como uma profissão, como um trabalho. E eu não tô falando isso da boca para fora. Várias pessoas já ouviram isso da minha boca. É uma missão. Eu não tô aqui no mundo para me divertir, para ser feliz. Eu já deixei isso para trás há muito tempo. Eu tô aqui a trabalho. Eu tô aqui a missão. E às vezes eu tô salvando a vida do amor da vida de alguém. Eu tô salvando a vida do amor da vida de alguém. Eu tenho medo de ser castigado por Deus lá em cima, ou de repente, não que Deus castigue, mas ser cobrado dele lá em cima, porque pessoas poderiam ter uma vida um pouco mais longeva, com um pouco mais de qualidade, e só não tem porque a última porta que eles bateram para tentar resolver os problemas deles de obesidade, que desencadeia infarto, acidente vascular cerebral, pressão arterial elevada, síndrome metabólica, não foi feito o meu melhor. Isso mostra que você é um digno profissional, porque assim, às vezes o que a gente percebe muitas das vezes, né? Quando a humanidade falha nas pessoas. E a gente vê aqui, né? O Júnior que tá nas câmeras ali até ficou impressionado, eu vi que ele ficou olhando, rapaz, assim, porque assim, essa humanidade ela é importante em todas as áreas da vida. A pessoa não pode deixar de ser humana, né? Tratar as pessoas como produto, ou às vezes como ferramenta, né? Quando você fala, da forma que você trouxe aqui, dá para ficar bem claro, bem evidente, que você se preocupa com a humanidade, né? A questão humana das pessoas. E eu acho que isso é muito importante, principalmente para quem lidar, né? Atende ao público, atende as pessoas, né? Mano, não sei se você já viu na sua vida alguém que você gosta e você recebeu a notícia que ela infartou. Meu Deus do céu, é triste. Deixa eu compartilhar. Eu não vou falar nomes que não venham com. Não vem ao caso. Nem vai falar. Mas na ceia de Natal desse ano, da minha família, eu vi uma mulher infartar. Meu Deus do céu. Ela infartou, segundo o relato médico, foi o que eu entendi também. Ela infartou e depois ela engasgou e ela veio a óbito. Meu Deus. Eu passei mais ou menos 20 a 25 minutos fazendo massagem cardíaca. Pra tentar ajudar.
E eu fui olhando no olho dela e vi ela indo embora. Meu Deus. E eu perdi pessoas importantes na minha vida por um infarto. Sim, eu também. E eu tive uma pessoa importante na minha vida que teve AVC. Meu Deus do céu. Você tem família, não tem? Sim, lógico. Se de repente, quanto que você daria? Você tem mãe, pai? Tenho, meu pai faleceu de infarto. A sua mãe é viva ainda? Ainda é vivo. Quanto você pagaria pra sua mãe estar com você? Mais uma hora pra você se despedir dela. Meu Deus do céu. Vixe, não Um sei. dia. Meu Deus do céu, eu não sei o valor que eu daria, mas eu pagaria. Você pagaria? Você daria tudo que você tem pra sua mãe ficar mais um dia nessa terra com você? Sim, com certeza. Você tem filha? Tenho, as duas filhas. Sua esposa? Sim. Então, às vezes a educação física pode entregar pra sua mãe num trabalho bem feito, mais 10, 15 anos de vida a mais. E, infelizmente as pessoas não se dão conta disso. Eu vejo pessoas falando, eu daria tudo pra ter meu pai e minha mãe por mais um dia, mais uma semana. Então orienta elas para procurar um profissional de educação física, para que elas assim consigam mudar o estilo de vida. E mudar estilo de vida, quebrar paradigma, é umas coisas muito complexas para o ser humano. Então não dá para fazer isso de qualquer maneira. Por isso que eu fui estudar neurociência, porque eu vi que as pessoas não é simplesmente músculos, ossos, aponeurose, ligamento, neurônios. Tem muito mais. Legal. Meu Deus do céu, cara. Conversar com você parece que você entra na mente da gente, cara. Não, mas é sério. Assim, eu sei que você tá falando isso com seriedade, com responsabilidade e com grande profissionalismo e com grande humanidade. Por isso que eu falo pra você que quando se tem humanidade numa conversa, num bate-papo, cara, a conversa muda. E quem tá assistindo também tá entendendo o lado humano, né? A sua preocupação. Cara, muito bonito, viu? Parabéns pra você. Peço perdão que eu tenho autismo, inibição latente baixa, e acredito que dislexia, inibição latente baixa, e acredito que eu tenho um pouco de TDAH, tenho certeza. Mas é complicado pra mim, por isso me expor aqui, tá falando, e eu, às vezes não consigo olhar no olho, eu presto atenção em algumas coisas que me incomodam, eu tento voltar, mas de verdade, eu não sei quantas pessoas dariam pra ter pai, mãe, esposa do lado por mais um dia, mas é domínio público, todo mundo sabe que a educação física tem ferramentas que entrega 14, 15, 20 anos a mais pra uma pessoa com qualidade de vida. Legal. Tem outra parte aqui, depois a gente vai voltar nessa parte da neuro aí, né? Uma outra parte importante que você já deu uma abertura, já falou alguma coisa, talvez você não percebeu, você já falou. Você tem uma outra metodologia, uma outra técnica, né? Que você faz o tratamento, né, para mulheres, né? Talvez um desafio, né? De emagrecimento feminino, né? O famoso corte dos 30 que o pessoal fala, né? Por que muitas mulheres sentem que o metabolismo trava após os 30 anos? É uma questão hormonal, uma questão comportamental? Cara, o que acontece nessa fase da idade da mulher, né? É multifatorial, mas independente dos fatores, os resultados são os mesmos. A obesidade, ela é uma doença. Acredito que todo mundo já teve essa informação. Não é só uma questão de estética. O tecido adiposo, quando ele está hipertrofiado, quando ele está aumentado, ele libera lipotoxinas como TNF-alfa, resistina, NF-κB, que são pró-inflamatórios. Tudo que já inflamou no seu corpo, você já teve dor. Você se preocupou com isso por causa da dor. Sim. Já teve amidalite, apendicite. Eu não tive, mas que já teve. Já viu pessoas que têm, né, inflamação na garganta? Sim. Vai buscar farmacológicos para resolver esse problema, porque a dor é incrível. A dor incomoda demais e tira a qualidade de vida da pessoa. O problema é que o tecido adiposo, quando ele inflama, ele não expressa nenhum tipo de dor para o sistema nervoso central, porque ele não é inervado, mas ele está inflamado. E todas essas lipotoxinas, como que eu falei, TNF-alfa, resistina, NF-κB, que são pró-inflamatórios, elas caem na corrente sanguínea e vai para outros órgãos importantes, causando inflamação. O primeiro que recebe é o sangue. E aí, com a TNF-alfa, você tem resistência periférica à insulina, que a gente chama de pré-diabetes, que já começa a atrapalhar você na absorção da glicose. E glicose no sangue pode trazer uma hemoglobina glicada, que atrapalha em carregar o oxigênio, e tecido sem oxigênio, necrose, infarto. Pode ser algum tecido importante, algum tecido nobre como o do coração. Enfim, o fato é que o
o sangue, quando ele está carregado de glicose ou de açúcar, vamos dizer assim, ele acaba trazendo problema sério. Ele pode ir para o cérebro. E quando o cérebro recebe a inflamação do tecido adiposo, ele desencadeia uma realidade na pessoa que a gente chama de letargia. A pessoa começa a ficar preguiçosa, postergar, ter falta de vontade de fazer as coisas. E vai inflamando tudo que tem de importante no corpo. Então você fala que isso, no caso aqui, como a gente fez a pergunta agora aqui, no caso das mulheres, por exemplo. As mulheres, quando chegam nessa fase da idade, o metabolismo passa a trabalhar de forma diferente, um pouco mais lento, é isso? Exatamente. As mulheres, elas têm o que a gente chama de desequilíbrio hormonal. O homem, ele tem a testosterona, que quando começa a decair, ele tem alguns problemas com isso, que a gente chama de andropausa. Mas as mulheres, eles têm outros tipos de hormônios, como progesterona, estradiol, até a própria testosterona, que quando entra em desequilíbrio, acaba trazendo um desarranjo fisiológico, bioquímico, que leva a pessoa a ter o que a gente chama de lipogênese. Elas têm uma capacidade de construção de gordura mais importante do que os homens. Por isso que às vezes a mulher tem esse processo de engordar muito mais rápido. Por exemplo, pro pessoal que está em casa, acredito que a gente está falando de um público que tem mais de 30 anos, né? Sim. Que é o que eu me especializei. Essas mulheres não acordaram um belo dia e estavam com a deficiência, estava com a deformidade anatômica que elas encontraram por acúmulo de tecido adiposo de uma hora para outra. Essa deformidade anatômica provocada por tecido adiposo em lugares que elas não desejaram foram acontecendo ao longo de uma série de escolhas. E essas escolhas levaram... Manuel, eu acredito que você seja da igreja, né? Sim. E a gente aprendeu com o nosso grande mestre que plantou, colheu. A lei da semeadura nunca falhou. Essas mulheres não acordaram com esse corpo de uma hora para outra. Elas vieram plantando. E erros, escolhas ruins, às vezes más orientações, acabaram combinando nisso que eles estão colhendo agora. Todas vão me procurar, e a maioria me procuram nessa faixa etária, por estar incomodado com o que eu falo de estética. E ainda bem que procuram por incomodar na estética, pelo menos dói, né, na autoestima dessas mulheres. Mas o fato é que essas mulheres estão doentes, elas estão inflamadas. E se nós, profissionais de educação física, os nutricionistas e até mesmo psicólogos não tomarem a responsabilidade devida com isso, há uma possibilidade dessas pessoas virem a não ter a vida que desejam ter, né? Com qualidade de vida. Então, por exemplo, no que compete a minha profissão, quando eu faço um trabalho bem feito dentro da musculação, esses músculos vão liberar o que chamamos de miocinas anti-inflamatórias, como interleucina 6, interleucina 2, miocinas anti-inflamatórias, que combate as lipotoxinas que levam essas pessoas a estar num quadro de inflamação crônico. Então, assim, realmente, o que leva essas mulheres a estar nessa realidade de obesidade física são os hábitos que elas trouxeram até agora. É uma questão comportamental ou uma questão hormonal, ou são as duas questões? Hormonal, comportamental e eu diria até social. Eu convivo em realidades que não tem como a pessoa conseguir resolver essa patologia, esse problema que ela traz, porque o ambiente não é favorável. Se você me permitir, posso dividir com você? Pode. Na minha profissão eu tive várias oportunidades de entender como isso funciona. Você acredita que teve uma realidade comigo em São Paulo, quando eu estava trabalhando lá, que uma mulher por 3 vezes, junto com o meu trabalho e logo as escolhas dela, ela conseguiu resolver o problema da obesidade dela. Ela era casada com um empresário, ela tinha condições financeiras importantes. E por 3 vezes eu vi que ela conseguia resultado. E pra mim era uma grande verdade que o que segurava a pessoa dentro do meu trabalho eram os resultados. E ela desistia. Recuperava e dobrava de peso a cada vez que voltava. Tava pior ainda. Pior ainda. E como eu virei amigo da família, eu fui em alguns churrascos, algumas confraternizações da família, e eu percebi o comportamento do marido. E ele era obeso, não se cuidava. Quando ela começava a melhorar o capital estético dela, isso trazia insegurança para ele. E uma maneira dele se proteger era sabotar. Então eu percebi na fala dele: por que você não bebe mais comigo? Depois que entrou pra academia ficou chato, agora não quer comer nada, não sai comigo. Semana que vem a gente vai pra pizzaria, quero ver se você vai ficar com esse comportamento. Você acredita que ela sabia o que fazer, fazia e resolvia. Mas o marido sabotava. Então assim, né, não tinha esse raciocínio ainda.
né? Pra você não perder o raciocínio seu aí. Então, assim, ou todo mundo muda ou ninguém muda. Ou você se torna uma ilha. Não é assim? Você quer estar querendo dizer isso daí? Sim, mas às vezes as pessoas vão ter que se tornar uma ilha. Porque... Ser resistente. Porque a pessoa se coloca... olha só como é complexo. Eu tô muito nervoso, às vezes eu não consigo... Fica tranquilo, fica Mas tranquilo. eu vou Vamos lá. trazer pra você uma coisa importante aqui. Você me perguntou por que tem mulheres ou homens que estão nessa realidade de doença da obesidade, certo? Certo. Existe uma realidade na neurociência que a gente encontra em pessoas adictas, que é de pessoas com dependência química. Já encontrou pessoas com dependência química? Sim. Que a gente chama que tem problemas com drogas, já viu? Sim. Essas pessoas que têm dependência química, elas têm um comportamento muito parecido com quem tem obesidade. Certo. Presta atenção no que eu vou te falar. Eu trabalho em 2 clínicas de reabilitação de mulheres com dependência química. Há 3 anos. Eu lido com essas pessoas na minha vida há um bom tempo. Quando você pega uma pessoa que está com dependência química e você tenta tirar a droga dela, ela entra numa condição chamada de abstinência agressiva e você precisa controlar os surtos e as compulsões dela com farmacologia. Senão você não consegue cuidar. E dentro da realidade que eu tenho de tocar na vida de algumas pessoas que sofrem de obesidade, eu vi pessoas que entram num processo de emagrecimento e abordam a ferramenta da dieta como uma das possíveis soluções da vida de obesidade delas. Você não sabe o que é uma família tentando fazer dieta numa realidade de obesidade. Elas ficam agressivas. Já viu uma pessoa tentando fazer dieta? Sua mulher já tentou, não sei se é possível. Não tem como conversar, elas ficam muito agressivas. Sim. Ficam sem paciência, as pessoas ficam descontroladas. É o mesmo comportamento que eu vejo. No contexto geral, né? Você ficou sem comer até você conseguir... Não, eles ficam agressivos. Eles ficam agressivos. Uma pessoa que tem dependência química alimentar, eu já dei o nome do termo já. Tem pessoas que têm dependência química, que quando estão na abstinência elas ficam agressivas e elas vão usando aquela farmacologia, aquela droga, até a morte. As pessoas que têm dependência química alimentar, elas ficam agressivas quando você tira o alimento delas, você restringe alguns alimentos, elas comem até começar a amputar o dedo, ficar cego, ter diabetes, infartar, ter AVC e ir embora desse mundo por causa de comerem de maneira compulsiva. E pasmem você, a gente tem no nosso paladar, a gente tem na nossa boca quimiorreceptores. Sabe por que as pessoas responsáveis pela anatomia deu o nome das células que recebem alimento como quimiorreceptores? Porque o alimento é uma química. A droga também é uma química. Sim. Só que as pessoas, elas acabam entrando, essas mulheres que estão com obesidade, às vezes elas não sabem, mas elas têm uma dependência química alimentar. Não que às vezes elas não comem nem por vontade ou por fome, elas comem por causa da sensação que o alimento traz. Porque alguma química que tem naquele alimento despertam nelas uma realidade de neurotransmissores e neuroquímicos que levam uma sensação que elas buscam. São os chocólatras da vida, as pessoas que precisam, eu preciso comer meu pãozinho que tem glutamorfina ali dentro. Então, as pessoas comem às vezes por dependência química alimentar. Legal.